E por causa desse assunto, dessas discussões envolvendo a lei das estatais, a possibilidade de mudança numa lei que, em teoria, foi criada em 2016 para blindar as estatais, né, dos interesses políticos, diversas entidades ligadas à fiscalização do poder público divulgaram uma nota de repúdio contra a alteração que já foi aprovada na Câmara, agora precisa passar pelos senadores. Expectativa, de acordo com a Neila, é que isso ocorra hoje, né? Ao menos é o que espera Rodrigo Pacheco. Entre elas, entre esses questionadores, essas notas de repúdio, está o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, com quem justamente a gente conversa agora, com a representante, a Valéria Café, que é diretora de vocalização e influência do Instituto, o IBGC. Valéria, obrigada, primeiramente, pela gentileza de conversar com a gente aqui na CNN. Bem-vinda. Obrigada a vocês, é um prazer que vocês possam nos ouvir, que a sociedade civil entenda e compreenda o que está acontecendo e o que pode ser feito a respeito do tema. E a gente considera que é sempre uma nobreza a gente poder trazer até figuras como você, para que a gente possa sempre traduzir para quem está assistindo quais são os efeitos dessas decisões, né? Por qual motivo ocorreu esse susto de, do nada, os deputados decidirem mudar uma lei que foi criada com tanto olhar técnico, né? com tanta gente gabaritada, de repente políticos querem alterar uma lei. Então quero te ouvir por qual motivo isso pode ser tóxico para a sociedade brasileira. Olha, o que é importante primeiro, por que existem diretores e conselheiros dentro de uma empresa? Os administradores de uma empresa, eles têm o dever de buscar uma sustentabilidade e uma longevidade na empresa por meio de uma definição e aplicação de estratégias que entreguem os melhores serviços e produtos para a sociedade. Quando você fala de uma estatal, o objetivo dela é trazer o bem comum para a sociedade ou trazer uma segurança nacional para a sociedade. Quando a gente identifica isso, a gente não pode trazer objetivos políticos partidários para aquela organização, porque ela fica com um viés torto. E por isso, quando você tem um artigo 17, como é o artigo que existe na lei das estatais, ele traz a importância, primeiro, de você ter pessoas que tenham competências para assumir esses cargos de tanta importância dentro das empresas. Se efetivamente você tira essa necessidade de construção de uma capacitação técnica, porque o artigo 17 traz exatamente isso, uma capacitação técnica, e é preciso também que venham profissionais que atuem, que não tenham um viés político partidário, que é o caso, é por isso que existe essa vedação. Quer dizer, se você tem um período de quarentena de 36 meses, em que essa pessoa saiu, deixou de ser política, ficou 36 meses fora e depois retorna, ok, essa pessoa já pode exercer um papel relevante e que tem essas competências, pode exercer um papel relevante dentro da organização. Mas se ela já vem com um viés totalmente político, isso é muito ruim para a sociedade. Isso traz sérios problemas, como que tivemos já no passado. Então, a gente teve um avanço substancial na governança corporativa com essa lei. Os danos, eles podem trazer interferências, as interferências políticas partidárias, por exemplo, podem trazer, prejudicam os cofres públicos, prejudicam a qualidade dos serviços e produtos oferecidos à sociedade, prejudicam o ambiente de negócios brasileiro, comprometem o desenvolvimento do país e podem, inclusive, aumentar a desigualdade, porque se traz uma possibilidade de corrupção, a possibilidade de corrupção pode trazer uma desigualdade. Não é que isso vai acontecer, mas tirar esta regra traz uma possibilidade de uma possível corrupção. E é isso que a gente quer evitar, garantindo com que esse artigo continue na lei. Ele é muito importante. O brasileiro tem memória, né? Nós sabemos o que é escândalo de corrupção envolvendo estatal. Priscila Yazbek, nossa analista de economia, chega também para a conversa. Por favor, Priscila. Muito obrigada. Valéria, queria te perguntar justamente sobre o que pode acontecer se de fato essa lei passar, né? Eu escutei de uma pessoa do setor e que está também em meio a essas notas de repúdio que foram divulgadas pelo IBGC, que você representa, outras associações, e ela me disse o seguinte, que se a lei passar, a gente pode voltar a ver as nossas estatais virando cabides de emprego.
qual é a previsão de uma estatal virando cabide de emprego? Por que isso interessa para o cidadão comum que está nos assistindo? O que pode afetar em termos de gestão da empresa e, no fim das contas, pode afetar também o cidadão e a população? Então, é exatamente isso que eu acabei de trazer, né? Na verdade, quando você tem um lugar que deveria ser um lugar de direcionamento estratégico para trazer o bem comum da sociedade, ele vira um lugar de cabide de emprego. E o cabide de emprego, a pessoa que está lá, ela está buscando emprego, ela não está trazendo competência técnica para efetivamente desenvolver aquela atividade, que é a atividade de trazer um resultado, que a empresa traga resultado para a sociedade. Por isso que é tão importante que, quando você contrata alguém, como qualquer empresa privada, uma empresa privada, quando vai contratar um diretor, um CEO, ele vai trazer pessoas que tenham competências para exercer aquele papel e trazer resultado não só para a empresa, mas para a sociedade. E se você tem pessoas que estão lá só para buscar um emprego e que não necessariamente vão trazer competências técnicas, isso se torna um problema, ainda mais para uma empresa listada. Muitas das estatais brasileiras são listadas e que têm investidores internacionais. Isso também reduz o investimento internacional no país. A gente viu ontem o que aconteceu com as ações da Petrobras, o que aconteceu com as ações da Petrobras, o que é um problema. Então, efetivamente, é muito importante que a sociedade civil entenda tudo o que acontece com relação às empresas estatais e que, efetivamente, elas precisam ser bem gerenciadas. E para que elas possam ser bem gerenciadas, é preciso que você tenha profissionais competentes e não cabide de emprego. Valéria, eu pedi para a Elisa para repetir mais uma pergunta aqui, bora. Vou passar na frente aqui, mas porque eu queria tocar num outro ponto, né? Às vezes as pessoas escutam essas discussões sobre empresas estatais, empresas privadas, a própria Petrobras, que é o nosso maior exemplo de empresa estatal, e elas pensam o seguinte: mas a Petrobras deveria ter uma função social, deveria ajudar, por exemplo, no combate ao aumento de preços de combustíveis. E aí eu escutei também de uma pessoa que ela falou o seguinte: dentro da empresa estatal tem ali uma regra da lei das SAs ou das estatais que prevê que a empresa estatal ela tenha de fato uma função pública, mas aquilo está muito definido e fica claro para o investidor. E aí, fora isso, não tem que ter ali pessoas, políticos interferindo nas decisões que são técnicas. Qual que é a importância de separar exatamente o que é função pública da estatal e o que é político e o que é privado, né, dentro de uma empresa como essa, que é de interesse de toda a população, todo cidadão? Olha, tem um ponto importante aqui. Uma estatal, principalmente se ela for listada, ela tem vários investidores. Um dos maiores investidores de uma estatal hoje é o governo federal, certo? Se você está falando de uma estatal federal, por exemplo, como é o caso da Petrobras. É preciso que o investidor diga ao conselheiro de administração o que ele espera. E o conselho de administração tem que ter independência para decidir o que o conselho de administração vai tomar em termos de direcionamento estratégico com relação àquela empresa, de acordo com o olhar de seus investidores, tanto internacionais, nacionais, quanto o próprio investidor, que é o governo federal. Então, é preciso que haja uma independência do conselho de administração, para que esse conselho tome as melhores decisões a favor da empresa. E esse conselho de administração, se for um conselho independente, que entende as necessidades do proprietário, que é o governo, e que tem outros investidores também, ele vai tomar a decisão correta se a pessoa que estiver lá for uma pessoa capacitada e com competências corretas, e que isso geralmente acontece dentro das empresas. E é dentro do conselho que as decisões devem ser tomadas. Existe uma confusão nas estatais, hoje, principalmente nas listadas, de que uma estatal ela tem que atender os objetivos de um partido político. Não, uma estatal ela tem que atender os objetivos do bem comum da sociedade. Uma estatal ela tem que atender os objetivos dos seus investidores, de seus funcionários, de todos os seus stakeholders, assim como toda e qualquer empresa. Então, é muito importante que a gente entenda e que diferencie uma estatal, por exemplo, listada,
uma estatal fechada, mas que a gente entenda a diferença entre ser investidor e ser administrador. E o grupo administrador devem ser pessoas com competências e habilidades para aquela atividade. E por isso que essas vedações são tão importantes. Eu queria trazer um ponto aqui. O Brasil vem trabalhando para ter a acessão e começar a fazer parte de um grupo específico da OCDE, que a OCDE, o Brasil vem trabalhando nisso há muitos e muitos anos, para começar a fazer parte da OCDE. E a gente já tinha passado essa discussão desde 2016, quer dizer, a independência dos administradores já estava tranquila, a gente já estava trabalhando em outro assunto, a gente já estava trabalhando em ter essas vedações, esses requisitos de qualificação dos administradores para outros comitês dentro das empresas, a gente já estava trabalhando para ter uma concessão efetiva, para o Conselho de Administração ter ainda mais poder para indicar e demitir, por exemplo, o diretor-presidente de todas as empresas estatais. A gente já estava trabalhando para um aperfeiçoamento de regras e procedimentos, de indicação e nomeação de todos os administradores. A gente já estava trabalhando para uma política de propriedade. Então, a gente está voltando, na verdade, 4, 5, 6 anos atrás, de um tema que já foi decidido no Brasil, de um tema que efetivamente a gente já passou, que assim, a gente já entendeu que as estatais federais de 2016, desde que foi criada a lei, para agora, já passaram por um processo de qualificação da sua governança, e isso trouxe resultados efetivos. Se a gente olhar para os resultados das estatais federais maiores do Brasil, a gente vê que elas têm trazido resultados excelentes nos últimos anos. A gente teve, por exemplo, uma Eletrobras que teve um resultado maravilhoso, que conseguiu passar de uma empresa que era totalmente deficitária para uma empresa que hoje ela traz resultados, que conseguiu fazer um processo, inclusive, de privatização. Então, a gente já passou, por que a gente voltou a discutir um tema que a gente já passou por ele? Não tem o menor sentido isso. E não é Valéria, por isso que a gente passa por esse processo. Uhum. Interessante você citar a OCDE, essa espécie de carimbo de credibilidade, né, que o Brasil está há muito tempo tentando fazer parte, tem que seguir uma série de fatores para conseguir ser aprovado e tudo mais. Então, legal você nos trazer essa visão do quão sensível é a modificação de uma lei para esse processo de integrar a OCDE. Eu quero te fazer uma pergunta, porque eu estou lhe ouvindo e me veio aqui uma dúvida. Não dá para colocar as duas coisas no mesmo pacote, mas o quão corrosivo é se a gente comparar, por exemplo, a quantidade de vezes que um presidente da Petrobras foi trocado nessa gestão, ou mudar a lei das estatais para colocar alguém mais alinhado com o governo. Não sei se eu fui tão clara, mas claro que a troca constante de uma presidência da Petrobras gera uma instabilidade, né? Uma coisa que o mercado não quer. Comparado com a mudança na lei das estatais, em que então o governo coloca alguém mais alinhado, o que seria mais corrosivo? Ou as duas coisas continuam sendo um problema? As duas coisas são um problema. Veja, o governo, ele pode indicar, aliás, se nós estamos falando de Petrobras, o presidente da República, ele tem o direito de indicar. E, geralmente, quando o presidente da República indica um presidente de uma organização, o Conselho de Administração vai olhar com atenção para essa indicação. E sempre que ele é indicado, geralmente o Conselho tende a aprovar se a gente vê que o acionista majoritário, que no caso é o governo, efetivamente está de acordo com isso. Agora, essas trocas constantes é que é algo que não é razoável nem sensível, né? A gente não vê isso em outros países fora da América Latina. Vamos fazer um comparativo. O Brasil tem um tamanho que pode exercer um papel efetivo global. Então, a gente tem que parar de ficar olhando para o próprio umbigo e nos compararmos a grandes nações mundiais. E, para isso, a gente pode e merece ter um olhar de longo prazo para as organizações. Então, mudar presidente o tempo inteiro não é algo positivo, assim como decidir porque eu quero, eu estou mandando e eu vou fazer, porque a gente só consegue trabalhar em consenso. Então, quando você tem um consenso dentro de um conselho de administração, é preciso valorizar o conselho de administração. Isso é que é importante. É preciso trazer
propriedade e independência para que esse conselho consiga trabalhar para o bem da empresa. E é claro que o conselho vai considerar, e o diretor-presidente vai considerar, o olhar do investidor majoritário. Não tem como não olhar. Deixa eu agradecer aqui a Valéria Café, que acaba de conversar com a gente, que acaba de trazer toda a sua análise, o seu olhar crítico em relação à mudança dessa lei das estatais. Valéria Café, que é diretora de vocalização e influência do IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Obrigada pela gentileza, Valéria. Um bom dia para você. Obrigada a vocês. Bom dia. Até logo.